Bom, muito boa tarde. A minha primeira palavra é para me dirigir a todos os portugueses, agradecendo o esforço que estão a fazer em mais um fim de semana, sacrificando a sua liberdade, e aqueles que estão também a sofrer o impacto nas atividades económicas que são direta ou indiretamente prejudicadas por esta medida de limitação da circulação e de confinamento domiciliário. Este é um esforço que temos estado a fazer e este é um esforço que tem valido a pena fazer para controlarmos a evolução desta pandemia. Com efeito, nós sabemos bem que diariamente continuamos a ter um número de novos casos e um número de novos casos que continua a ser extremamente preocupante. Contudo, se nós verificarmos qual tem sido a evolução ao longo desde final de setembro até agora, nós podemos constatar que, se compararmos semana após semana, que desde meados de outubro, onde atingimos um número de 7.116 novos casos, nós tivemos consecutivamente uma descida dos novos casos, sendo que a semana que hoje se conclui, nós tivemos um crescimento de 2.603 novos casos comparativamente com a semana anterior. Significa o quê? Significa que, não obstante continuarmos a crescer, há uma desaceleração do ritmo de crescimento. Contudo, estes resultados são ainda insuficientes. Temos muito ainda que nos esforçar para podermos alcançar o resultado pretendido. De outro modo, nós continuaremos a ter um número de novos casos muito elevado, o que é uma ameaça para a saúde de todos, é uma ameaça para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e é um desafio muito duro para todos os profissionais de saúde que estão a dar o seu melhor para curarem os doentes que já se encontram infectados. É por isso que temos de persistir com a mesma determinação com que vimos fazendo, para continuar não só a travar o ritmo de crescimento, mas poder inverter esta situação. Deixarmos de crescer para passarmos a diminuir e conseguirmos efetivamente não só achatar, como esmagar esta taxa de incidência extremamente elevada. É por isso que, ao abrigo do novo estado de emergência, o Governo reforçou as medidas que têm vindo a ser aplicadas no país. Primeiro, medidas gerais aplicáveis a todo o território nacional. Já está em vigor o uso obrigatório da máscara na via pública. Já está em vigor o uso obrigatório da máscara num conjunto de recintos fechados. E generalizamos agora o uso obrigatório da máscara nos locais de trabalho, salvo naturalmente quando se tratem de postos de trabalho isolados ou haja uma separação física entre os diferentes postos de trabalho. Também no trabalho se transmite o vírus e também no trabalho a máscara protege da transmissão do vírus. Em segundo lugar, como sabemos, no período da vigência deste estado de emergência, vamos ter dois feriados, a 1 e a 8 de dezembro, ambos a uma terça-feira, e que muitas vezes convidam à existência de pontes que geram grande circulação em todo o país. Se há algo que já todos temos consciência, é que quanto mais nos deslocarmos, maior é o risco de transportarmos o vírus. E por isso é necessário limitar a circulação. E por isso, em todo o território nacional, em todo o território do continente, entre as 23 horas do dia 27 e as 5 horas do dia
2 de dezembro e entre as 23 horas do dia 4 e as 5 horas do dia 9, vigorará a proibição de circulação interconcelhia, com aquelas exceções já conhecidas de pessoas que se têm que deslocar designadamente por motivos de trabalho. Terceiro lugar, nós, relativamente às segundas-feiras que antecedem os feriados, e que muitas vezes são utilizadas como ponte, e de forma a diminuir o número de deslocações e a aproveitar a oportunidade de, com o menor sacrifício possível, para o decurso normal do ano letivo e a menor perturbação possível da atividade laboral, determinamos, por um lado, a suspensão das atividades letivas no dia 30 de novembro e no dia 7 de dezembro, em todos os níveis de ensino, e também a tolerância de ponto para a administração pública, e apelamos a todas as entidades patronais do setor privado para que suspendam a sua elaboração, tendo em vista a podermos ter, no início de dezembro, 4 dias com um ritmo de circulação francamente diminuído, ajudando assim a que, como ontem sublinhou o Sr. Presidente da República, possamos ter um mês de dezembro o mais tranquilo possível. Como temos dito, e se iniciou no início do estado de emergência, nós passamos a poder diferenciar o nível de risco do país à escala concelhia, tendo adotado aquilo que é a tabela de risco definida pelo Centro Europeu do Controlo da Doença. O Centro Europeu do Controlo da Doença começou por definir como critério de risco elevado a existência de 249 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e desenvolveu agora essa sua tabela, acrescentando mais 2 níveis de risco. O nível de risco muito elevado para áreas que tenham mais de 489 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e o nível de risco extremamente elevado, que são os casos de áreas onde o número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias são de 960. Ora, nós podemos verificar aqui no mapa que a situação no território nacional é muito diverso. Temos 65 concelhos, todos os que estão a branco, que se encontram em situação de risco moderado, ou seja, com menos de 249 casos. Temos 86 concelhos, todos os que estão a amarelo, que se encontram em situação de risco elevado, porque têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Temos 80 concelhos, todos os que estão a laranja, que estão em situação de risco muito elevado, porque têm mais de 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. E temos, finalmente, 47 concelhos que estão em situação de risco extremamente elevado, porque têm mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Este mapa é muito importante que todos tenham conhecimento dele para saberem e conhecerem muito claramente qual é o risco efetivo do concelho onde residem, onde trabalham ou que pretendem visitar. E é em função destes critérios de risco que nós iremos, ao longo dos próximos meses, modelando as medidas a adotar, de forma a que elas se ajustem o melhor possível à realidade efetiva em cada concelho. Obviamente, esta lista é uma lista dinâmica que será revista de 15 em 15 dias, como temos feito, e agora alinhado com o calendário também da revisão do estado de emergência. Há 15 dias atrás, tivemos a satisfação de ver 7 concelhos que estavam em situação de risco elevado deixar de estarem nessa lista. Hoje temos 17 concelhos
que estavam em situação de risco elevado e que deixaram de estar nessa lista porque passaram a ter menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. É o caso de Aljustrel, Alveiazre, Beja, Borba, Caldas da Rainha, Carraseda de Anciães, Ferreira do Alentejo, Fornos de Algodres, Gulgã, Santa Combadão, São Brás de Alportel, Sozel, Tábua, Tavira, Vila Real de Santo António, Vila Velha de Ródão, Vila Flor. Todos estes 17 concelhos deixam de estar abrangidos pelas medidas que anteriormente estavam abrangidos, mas gostaria de repetir esta mensagem: o deixarem de estar nesta lista, o terem deixado de ter tantos casos, novos casos por 100 mil habitantes, não significa que o risco tenha desaparecido. E, portanto, toda a prudência é pouca e, portanto, é fundamental que mantenham as medidas de controle que todos temos que ter. Uso de máscara, lavagem frequente das mãos, manutenção da distância física, utilização da aplicação Stay Away Covid, de forma a poder prevenir que se restabeleçam novos surtos, novos crescimentos e que regressem a esta lista de onde, felizmente, agora saíram. Relativamente aos concelhos de risco elevado, ou seja, todos aqueles que têm mais de 240 casos, nós iremos manter a proibição de circulação na via pública entre as 23 e as 5 horas da manhã. Iremos também aumentar as ações de fiscalização do cumprimento do teletrabalho que é obrigatório nestes concelhos, porque temos verificado que há um grande incumprimento da obrigatoriedade do teletrabalho. E sabemos que o teletrabalho, sempre que possível, é um fator muito importante para diminuir as deslocações, para diminuir a aglomeração de pessoas e, portanto, para diminuir o risco de transmissão do vírus. E, portanto, onde o teletrabalho é obrigatório, ele terá mesmo de ser respeitado e, portanto, a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social já deu instruções para que a Autoridade das Condições de Trabalho realize ações inspectivas focadas sobretudo nas empresas do setor dos serviços, onde predomina a possibilidade de utilização do teletrabalho, para se verificar do cumprimento desta obrigação. Mantêm-se aí também os horários limitados para os estabelecimentos comerciais que têm que fechar às 22 horas e os restaurantes e equipamentos culturais às 22h30. Entendemos que nesta fase, e tendo em conta ainda que em muitos dos concelhos que têm mais de 480 casos, há uma tendência ainda de crescimento, julgamos não ser ainda oportuno diferenciar as medidas para os concelhos que têm mais de 480 dos concelhos que têm mais de 960 casos por 100 mil habitantes. E por isso, para esta quinzena, as medidas que aplicamos aos concelhos com mais de 480 são as mesmas que aplicamos aos concelhos com mais de 960. Que medidas são essas? Bom, naturalmente todas aquelas que vigoram para os concelhos que têm mais de 240, acrescidas das seguintes medidas. Primeiro, proibição da circulação da via pública, não só entre as 23 e as 5 da manhã, mas também entre as 13 horas de sábado e de domingo e as 5 horas de domingo e de segunda-feira, como tem acontecido, como aconteceu a título excepcional nestes 2 fins de semana. Relativamente às 2 vésperas de feriados, dia 30 e dia 7, encerramento dos estabelecimentos comerciais a partir das 15 horas. Gostaria também de dizer, desculpem, porque não o disse, que esta medida de proibição da circulação entre as 13 e as 5 da manhã vigora não só aos sábados e aos domingos, mas também nos feriados de 1 e 8 de dezembro, nestes concelhos com mais de 480 casos por 100 mil habitantes e, consequentemente, também naqueles que têm mais de 960 casos por 100 mil habitantes. Por fim, temos bem consciência que o conjunto destas medidas têm um impacto significativo em diferentes setores de atividade,
em particular setores como o comércio e a restauração ou as atividades culturais. Por isso, esta semana o Sr. Ministro da Economia irá apresentar um conjunto de novas medidas de apoio transversal aos diferentes setores de atividade, mas para além dessas há um conjunto de medidas que já estão previstas. Em primeiro lugar, as que já tinham sido adotadas no âmbito do programa Apoiar, que prevêem que tem uma componente de 750 milhões de euros a fundo perdido, a que podem acrescer mais 160 milhões de euros a fundo perdido por conversão de 20% das linhas de crédito. Em segundo lugar, a possibilidade destas empresas cuja atividade é encerrada ter acesso imediato às medidas do apoio à reforma, à retoma, ou seja, aquelas que apoiam a manutenção dos postos de trabalho e que sucederam ao layoff simplificado. O Conselho de Ministros de ontem aprovou o adiamento do cumprimento das obrigações de pagamento do IVA trimestral, que é alargado até ao dia 30 deste mês e que pode também ser pago em 3 ou 6 prestações sem juros, o que significa um apoio importante à tesouraria das empresas, medida que é também aplicada às contribuições para a Segurança Social, que beneficiam também de um diferimento de pagamento em 3 ou 6 prestações, também sem juros. Naturalmente, as medidas que foram adotadas para estes 2 fins de semana no apoio à restauração serão mantidas para a restauração em todos os concelhos onde se mantém a obrigatoriedade do encerramento a partir das 13 horas de sábado e de domingo, e na próxima semana, nessas medidas que o Sr. Ministro da Economia apresentará, estarão incluídas medidas de apoio às rendas comerciais, tendo em vista garantir um apoio suplementar a todos os setores, em particular da restauração e do comércio, a retalho, que têm vindo a ser fortemente atingidos por esta crise. Uma última palavra para agradecer mais uma vez o profundo reconhecimento que todos os portugueses têm, que o país tem, para com os profissionais que estão na linha da frente do combate ao Covid e muito em especial aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos assistentes operacionais, aos técnicos de diagnóstico, que estão a viver semanas e que irão viver nas próximas semanas dias de grande pressão sobre os seus serviços, porque há sempre um tempo de diferimento entre as medidas adotadas e os efeitos dessas medidas, e se hoje já podemos registar uma desaceleração do ritmo de crescimento em função das medidas que começámos a adotar em meados de outubro, ainda teremos que esperar algum tempo para termos os efeitos das medidas, designadamente as de limitação da circulação no fim de semana passado e neste fim de semana, das medidas que agora estão aqui a ser anunciadas para entrar em vigor na próxima terça-feira e que exigem um esforço de todos. E para correspondermos a esse esforço enorme que os profissionais de saúde estão a fazer, nós temos também a fazer um esforço reforçado para, com persistência, prosseguirmos neste caminho, recordando-nos que foi essa determinação que nos permitiu travar a pandemia em março passado, que foi essa determinação que nos tem estado a permitir travar o ritmo de crescimento e que também é essa determinação que nos poupará termos de adotar medidas mais restritivas, como outros países têm vindo a adotar, para poderem alcançar os resultados que têm vindo a alcançar no controle da pandemia. E aquilo que nós desejamos é sempre manter esta máxima, que é termos o máximo de eficácia no controle da pandemia, com a mínima perturbação da vida pessoal, social e económica do país.